Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa ao redor da palavra de Deus. Temos a palavra como nosso fundamento. A palavra é uma rocha e sobre esta rocha a verdadeira igreja está edificada. De acordo com a profecia que disse o Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam, veja, contra a igreja que estaria edificada sobre a revelação da palavra. E ele disse que nos colocaria em um lugar seguro. Veja, e esse lugar seguro é em seu pavilhão, em seu tabernáculo, que é o corpo de Cristo. E ele colocaria a verdadeira igreja sobre a rocha da palavra. Então, nós estamos edificados sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. E nesta hora em que nós estamos atravessando por essas profecias que estão escritas em Mateus capítulo 24, versos 6, 7 e 8. Haveria guerras, rumores de guerras, haveria terremotos em vários lugares, haveriam tsunamis e haveriam fomes, pestes e todas essas coisas. E a Bíblia disse que isso seria a pré-tribulação, seria o começo, veja, das dores sobre a terra. E Apocalipse capítulo 6, verso 8, nós temos o cavalo amarelo, veja, e em cima desse cavalo, o cavaleiro que cavalga tem por nome Morte, e o inferno seguia, e atrás dele viriam guerras, viriam pestes, viria a fome e viriam as bestas feras, veja, vírus, bactérias, micróbios produzidos em laboratório, que seriam soltos sobre a humanidade no tempo do fim, sobre o povo que rejeitou a verdade da palavra, sobre o povo que deu as costas para a misericórdia, porque quando Deus envia sua mensagem, essa mensagem ela é uma mensagem de advertência, uma mensagem de misericórdia, chamando o povo a um lugar seguro. E há muitos anos que o anjo assinalador tem passado sobre a terra para assinalar nas testas os eleitos, os que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 7, de acordo com Apocalipse 9. Veja, os assinalados, aqueles que têm o batismo com o Espírito Santo. O único lugar seguro nesta hora é em Cristo, guardados debaixo do sangue. E o sangue hoje é a vida, é o Espírito Santo aplicado em nossos corações. Então Deus tem enviado essa mensagem. Veja, essa mensagem precursora de sua segunda vinda e que introduziu o Messias, introduziu o ministério do Filho do Homem. Veja, e essa mensagem que foi pregada através do anjo de Malaquias capítulo 4 de Apocalipse 10, veja, ela é para nós a nossa Belém. Veja, Belém é a casa do pão de Deus. Belém é o lugar onde está o trigo maduro, a palavra, e onde também está a fonte de água da vida. Veja, aquela fonte que estava em Belém, guarnecida pelos filisteus. Essa mensagem pregada pelo anjo de Apocalipse 10:7. E depois que a mensagem foi pregada, veja, deram lugar falsos profetas, falsos ungidos que se introduziram em nosso meio. Veja, assim como Janes e Jambres, assim como Judas, assim como os nicolaítas, veja, se introduziram em nosso meio, colocando suas interpretações sobre a palavra, veja, e impedindo o povo de ter acesso à revelação da mensagem. A verdadeira mensagem não é a primeira etapa, tampouco a segunda etapa. Veja, a cura dos enfermos, o discernimento dos mistérios do coração. Não, a verdadeira mensagem foi a abertura da palavra. Quando aqueles misteriosos 7 selos, veja, as 7 vozes, os 7 trovões foram revelados. Essas vozes para trazer à igreja o poder da ressurreição, para trazer à igreja as 7 vozes do sangue, para dar à igreja fé para o arrebatamento. Veja, essa verdadeira mensagem, ela foi guardada na mão de filisteus. Veja, que não entenderam a mensagem, eles não puderam entender que Jesus Cristo estava manifestado em carne humana. Não puderam crer que a palavra estava encarnada. Não puderam crer na manifestação do Filho do Homem. Então o que fizeram? Veja, se mantiveram ao redor do poço, impedindo a verdadeira semente de tomar dessa água da vida, de comer o pão da vida, de comer a verdadeira palavra. Vamos lembrar
que foi em Belém que Ruth encontrou Boaz, no tempo do grão maduro. Veja, ali estava uma profecia do tempo do fim. Por isso o apóstolo São Paulo fala a respeito desses dias em que nós estamos vivendo, dos dias da apostasia, que se introduziriam em nosso meio falsos profetas e tirariam a igreja da verdade da palavra com seus credos, com suas interpretações. Veja, e Samuel, ele deixou esse mistério em seus livros, por isso que Pedro, em Atos 3, fala do mistério de sua segunda vinda, porém ele fala em parábolas e coloca lá Davi como um verdadeiro tipo nesse tempo em que nós estamos vivendo. O rei Davi, um rei rejeitado, veja, rejeitado por seu povo, um fugitivo colocado para fora, a exemplo de Jesus na era de Laodiceia, o rei que veio para estabelecer o seu reino. Veja, e lá estava Belém, sitiada, guarnecida pelos filisteus. E Davi desejou beber um bom gole de água da fonte que estava em Belém, um tipo perfeito da palavra. Veja, porque Apocalipse 22 encerra-se com a voz da igreja dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E ali está um tipo perfeito de Jesus Cristo, o poderoso rei, o poderoso conquistador. Seus soldados reconhecendo o ungido, reconhecendo que Davi era o ungido, e esses soldados gentios ao redor do seu rei, quando ouviram o desejo do Espírito Santo de beber um bom gole de água da fonte de Belém, eles embrenharam-se pelas fileiras do inimigo e foram abrindo caminho com a espada da palavra até a fonte para trazer a água ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo precisamente, ele veio para glorificar a Jesus, ele veio para exaltar a palavra que é Cristo nesta hora. Então, repetindo nossa leitura, em 2 Samuel capítulo 23, também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, no tempo da colheita, no tempo quando Ruth já está no campo agora colhendo no princípio da cevada. Ali está o rei, o poderoso conquistador, o senhor da seara, Boaz, aqui representado por Davi, a caverna de Adulão, lá estava ele, fugitivo, rejeitado, perseguido, um tipo de Cristo batendo a porta de Laodiceia, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então no lugar forte e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Oh, irmão, então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus. Tem que haver um soldado agora, dando apoio ao rei, dando apoio ao profeta, dando apoio ao mensageiro de Apocalipse 10:7, com a espada desembainhada, rompendo o caminho no meio dos filisteus, para trazer a água para a igreja beber, a mensagem, a terceira etapa, a revelação dos mistérios, as 7 vozes, 7 trovões, para dar à igreja a água da vida em tempo de seca. Veja, então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Cristo é a porta. E a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Veja, não para si mesmo, não para fazer uma organização, não para trazer o culto à personalidade ao redor de um homem, não. Veja, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Veja, a verdadeira igreja sabe que a palavra sangrou no Calvário. Essa verdadeira mensagem é Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue na cruz. E agora o Evangelho não é para benefício próprio, não é para fazer uma organização, não é para juntar o povo ao redor de si mesmo. Esse sangue derramado foi para trazer a vida à verdadeira igreja. Então o profeta pregou uma importante mensagem na década de 63, chamada, veja, por que a pequena Belém? E ele fala a respeito desses 3 valentes e a respeito do rei Davi, no parágrafo 118 essa mensagem. Ele disse que o rei representava Cristo, mas os guerreiros também representavam a Cristo. Eles foram em meio às fileiras do inimigo e trouxeram a água da vida, um tipo de Cristo que se embrenhou, veja, na região dos perdidos,
e chutou a porta do inferno e tomou as chaves da mão de Satanás e levantou-se na manhã do terceiro dia para trazer a vitória, a conquista, trazer agora a vitória para a verdadeira igreja. Então veja, parágrafo 119 dessa mensagem, neste momento, Cristo era representado nisso aqui, as duas coisas, rei e guerreiro, porque ele atalhou o seu caminho, ele quebrou as linhas da morte do inimigo, ele quebrou as linhas do inimigo no lugar que nós podemos ter a vida, veja, eterna, as águas da vida eterna, ele foi até a morte, veja, sobre si e morreu a morte e voltou para que nós pudéssemos ter vida. Oh, que tipo perfeito! Davi não podia beber aquela água que custou a vida de alguém. Veja, ele é duas coisas, rei e guerreiro. Nós não vencemos, já está vencido. Nós nunca vencemos a morte. Ele venceu a morte por nós. Ele é o nosso Davi desses dias. Ele venceu a morte, o pão e a água de Belém. Veja, Belém era o centro. Vocês historiadores sabem disso, que ele era o centro. Havia um grande campo de trigo ali, da irrigação e coisa, e eles podiam ter grandes safras de trigo e também a melhor água central da Palestina. Veja, e hoje não importa quantas organizações nós temos, quantos outros tão chamados irmãos e qual o caminho que possa ser, Cristo ainda é a Belém do crente. Ele é o lugar do pão da vida, não é a igreja metodista, batista ou qualquer grupo. Veja, não, é tudo um lugar, é a Belém. Veja, o pão e a água da vida vem de Belém, sim Senhor. Veja, nesse momento, ele é o nosso pão. O pão e a água de Deus para nós. Ele é o centro, o único lugar que você pode vir obtê-lo. É dele, a casa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nossa Belém, o pão e a água da vida eterna. E ele é a palavra feito carne. Ele é a palavra, o pão e a água da vida. Hebreus 13:8, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso faz dele nosso Belém, nosso lugar de pão e água, o único lugar de vida eterna. Essa é a manifestação do ministério do Filho do Homem. A palavra se fez carne, e isso os filisteus não podem crer, os filisteus não podem aceitar, e tentaram impedir que a igreja tomasse esse lugar. Mas houve homens valentes, que tomaram a espada da palavra e romperam contra a organização, contra esses filisteus, e tomaram a palavra, comeram o livro e puderam reprofetizar. E hoje a igreja está bebendo da água da vida e os filisteus estão derrotados, as organizações derrotadas, os sistemas derrotados, os grandes homens derrotados. Porque só há lugar para um, para Jesus Cristo. Foi Ele que derramou o sangue. Ele é a palavra, Ele é o Filho do Homem. Ele é Deus manifestado no meio do seu povo. Que Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.